do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos dado, né? E estamos felizes. Hoje nós estaremos terminando o Antigo Testamento, né? O livro de Malaquias. São 4 capítulos, curtinho. Então nós vamos estar lendo Malaquias hoje. Antes de ler, vou só trazer algumas informações sobre esse livro. O autor é Malaquias. O tema: acusações de Deus contra o judaísmo pós-exílio. A data: cerca de 430 a 420 a.C. Algumas considerações. Malaquias significa mensageiro de Jeová. A opinião de que Malaquias, em Malaquias 1, né? Capítulo 1, versículo 1, seja um título descritivo ao invés de um nome pessoal, é altamente improvável. Embora não tenhamos mais informações no restante do Antigo Testamento a respeito do profeta, sua personalidade fica bem patente neste livro. Era um judeu devoto da Judá pós-exílica, a lei, né? Era um judeu devoto da Judá pós-exílica e contemporâneo de Neemias. Era provavelmente um profeta sacerdotal. Suas firmes convicções a favor da fidelidade ao concerto e contra a adoração hipócrita e mecânica, a idolatria, o divórcio, o roubo de dízimos e oferta, revelam um homem de rigorosa integridade e de intensa devoção a Deus. O propósito: quando Malaquias escreveu, os judeus repatriados passavam novamente por adversidades e declínio espiritual. Eles se haviam tornado cínicos e questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em se obedecer aos seus mandamentos. À medida que a sua fé minguava, iam se tornando mecânicos e insensíveis na sua observância ao culto divino e indiferentes às exigências da lei. Eles faziam-se culpados de muitos tipos de transgressões contra o concerto. Malaquias confronta os sacerdotes e o povo com apelo profético para se arrependerem de seus pecados e da hipocrisia religiosa, para que não fossem surpreendidos pelo castigo divino, para removerem a desobediência que bloqueava o fluxo do favor e da bênção de Deus, e para voltarem ao Senhor e ao seu concerto com corações sinceros e obedientes, né? Então, a gente vê aqui só pelas considerações já, né, que foram rapidinhas aqui, pouquinhas, tem bastante aqui informação, mas eu vou deixar lá para colocar na biografia. A gente vê o quão difícil é lidar com o ser humano, né? Mesmo depois deles serem exilados, passarem o que passaram, ainda assim, ainda estavam com dificuldade para adorarem a Deus. E vamos começar o capítulo 1. Então, continuando, capítulo 1. A ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termos de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para os sacrifícios, não faz mal. Para o sacrificardes. Porque quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ou, ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das nossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que me temesse. E me temeu e assombrou-me, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade.
porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o caminho de Levi. Corrompestes o concerto. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais. Saúde. Desculpa. De novo. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Desculpa. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranha. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e que aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que disseis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O 3. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos.
e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. O capítulo 4, agora, é o último capítulo, nós vamos fazer uma leiturinha alternada. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescerei como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, né? Graças a Deus, mais um livro. Então agora nós
já iremos começar o Novo Testamento, que será também uma bênção para nós. Deus abençoe a cada um. Vamos agora orar agradecendo ao Senhor por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor amado, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por esse sol maravilhoso, até mesmo pelo calor, meu Deus. Em tudo nós devemos te dar graça e é verdade, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, Senhor, pois nós somos carentes e necessitados de Ti, nos orientando e nos guardando, a nós e nossos familiares, de todo mal, Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, pois tudo nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.